Os supermercados não vão atender neste domingo de Páscoa. Um acordo entre Sincogêneros e Sindicato dos Trabalhadores no Comércio determina que esta é uma das datas em que os estabelecimentos estarão fechados. Portanto, para quem deixou as compras para a última hora, a oportunidade é amanhã, sábado, quando o comércio e os mercados ficam abertos durante todo o dia. Na semana em que foram lembrados os 30 anos de ausência do escritor e jornalista Josué Guimarães, eu conversei com uma professora, escritora, que conviveu com ele. Em um encontro de escritores em Porto Alegre na década de 70. Foi assim que a professora Maria da Glória Bordini conheceu o escritor gaúcho Josué Guimarães. Durante esta semana, ela passou por Passo Fundo para falar um pouquinho das obras e da vida de Josué, esse escritor que faz parte também da história literária de Passo Fundo. Professora, muito obrigada por aceitar esse convite de bater um papo aqui com a gente, oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais de Josué. É um prazer para mim, porque o Josué foi um dos meus amigos escritores. Pois é, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o contexto da noite, do momento que vocês se conheceram. Nós, na verdade, nos conhecemos nesse encontro de escritores, que foi promovido, ao que eu lembro, pelo Instituto Estadual do Livro, na gestão da Lígia Verbuck, que era minha amiga. Eu, naquele momento, eu estava já trabalhando na Editora Globo, eu tinha contato com outros escritores, evidentemente, e nessa reunião foi que eu vi pela primeira vez, vamos dizer assim, o Josué falando, e ele sempre foi um ótimo, coser, como se diz, ou seja, contador de histórias, né? E isso me interessou, afinal de contas eu sou da área, né? E comecei a lê-lo através do primeiro volume do A Ferro e Fogo, que estava recém circulando, né? Quem sabe foi a partir daí que surgiu uma raizinha do que é hoje a jornada de literatura, professora? Eu acho que sim, porque o encontro trouxe muito público, que não se esperava, por sinal, que fosse tão bem frequentado, né? E era um encontro justamente em que os escritores falavam das suas obras. Não era comum no Rio Grande do Sul isso. Foi, eu acho que a primeira vez que aconteceu esse encontro. E muito mais tarde, então, surgiu essa ideia da Tânia Rezin de trabalhar a leitura das obras e trazer os escritores para discuti-las. Já era diferente, não era o mesmo tipo de encontro. Perfeito. Mas eu acho que o Josué, que tinha participado daquele, inspirou viu ela. vamos dizer assim, as possibilidades, tanto para a área dos produtores de literatura, que eram para se tornarem conhecidos, né, do público, e também da formação de leitores, né? Perfeito. Foi muito interessante isso. Eu acho que é uma boa hipótese de trabalho. Que lembranças mais significativas, que lembrança em especial a senhora tem da convivência com Josué, já que vocês se tornaram amigos? Na verdade, eu aos poucos, né? Porque eu sou uma pessoa assim meio reservada, eu não podia, como parte da equipe editorial da Globo, eu não podia também, vamos dizer assim, fazer amizade com Deus e todo mundo, porque um poderia reclamar do outro. Mas eu conhecia muito bem o Quintana, que era nosso autor, o Érico, evidentemente. Né? A senhora é uma estudiosa. Cujo o acervo eu até hoje coordeno. E o Josué era parte desse elenco, vamos dizer assim. Gradualmente, eu comecei a frequentar a casa dele, porque ele fazia serões, principalmente depois que o Érico morreu. Porque quando o Érico morreu, o Érico sempre fazia assim, reuniões. Na verdade, as pessoas invadiam a casa dele, mas no fim da tarde, à noite, e se reunia muita gente interessante, né, que iam lá para conhecer o autor, ou porque já gostavam dele, ou porque eram amigos, era uma mistura de gente. O Josué fez a mesma coisa, ele reunia artistas plásticos, amigos, escritores, críticos, pessoas de quem ele gostava, né? Eu gostava muito da Nídia, a esposa dele, e a gente, digamos assim, se fascinava, na verdade, era com a conversa do Josué. O Josué era um homem muito sedutor em termos de linguagem, ele era um contador de histórias fantástico.
e ele contava muito aquilo que tinha acontecido em algum lugar, ou então, porque ele também era um jornalista, né? Estava muito atento a tudo que acontecia e gostava de contar os enredos das suas histórias antes de escrevê-los. Obrigada, professora, por dividir um pouco da sua vivência com a gente, a oportunidade da gente conhecer essa grande pessoa que foi o Josué. Muito obrigada. Tá, eu é que agradeço. Aqui no sul do país, sentimos com mais intensidade as características do outono. Já dá para perceber, né, a mudança na temperatura, na paisagem. Diferente da estação do ano passado, que não teve frio, esse ano as massas polares podem causar bruscas mudanças de temperatura. Veja os detalhes do tempo para o fim de semana de Páscoa. Previsão de um sábado de aleluia com céu encoberto em Passo Fundo e chuva fraca durante o dia. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 25. O domingo será de muitas nuvens e não há possibilidade de chuva. Temperatura mínima de 16 graus e a máxima que não passa de 21. O Esporte Clube Passo Fundo joga em Vacaria nesse domingo de Páscoa. O time, que segue invicto por 5 jogos, está com 14 pontos na tabela de classificação e na 6ª posição do gauchão. A partida contra o Glória começa às 4 horas da tarde. Bom, para quem gosta de super-heróis, está em exibição nos cinemas do Bela Tita Shopping o filme Batman versus Superman. Veja um trecho da nossa dica para este fim de semana. Patrão Wayne. Imagens térmicas me mostram 2 dúzias de inimigos no 3º andar. O que acha de eu deixá-lo no 2º? Tô ficando lento com a idade, Alfred. O senhor já envelheceu demais para morrer jovem, não por falta de tentativa. Ele tem o poder de dizimar toda a espécie humana. E se acreditarmos que tem pelo menos 1% de chance dele ser nosso inimigo, temos que ter isso como certeza. Já conheci mulheres como você. Acho que você nunca conheceu uma mulher como eu. Sabe qual é a mentira mais antiga do país? De que o poder pode ser inocente. A pegada sonora da banda Odete e os Reutemanns está no quadro Acorde desta semana. O nome da banda já é bem curioso, não é? E que som será que essa banda faz? É o que a gente vai descobrir agora com a jornalista Fanny Baruffi. A ideia sonora é reacender canções que fizeram história na música brasileira. Odete e os Reutemanns é uma banda de rock e também de MPB que está no quadro Acorde de hoje. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo um mistério do planeta. Vai, cada um. E aqui no estúdio da UPF TV nós recebemos então os integrantes desta banda que é Passo Fundense e conta aí com um pouco mais de 1 ano de história. Bem aqui ao meu lado então está o Leonardo, sejam muito bem-vindos todos. O Leonardo que ele assume aí a bateria, nesse caso está no cajón. Temos também o Rodrigo que é na guitarra e hoje no violão, o Jean, vocal e violão, e tem também o Roger no contrabaixo acústico.
Bem, pessoal, eu queria saber de vocês, então, no momento da escolha das canções, vocês ficaram preocupados, assim, em escolher algo que tivesse um potencial poético muito forte? Sim. É bem fria, assim, a questão da escolha do repertório, né? Cada um traz uma música e tal. Elas têm por si, elas têm um bom potencial poético. Mas a gente escolhe mais pelo que a gente se identifica, né? Músicas que fizeram história pra gente, da nossa história, né? Fizeram parte da nossa história, que a gente curtiu, enfim, que a gente curte até hoje. Leonardo, então explica pra gente quem são os compositores que aparecem aí na banda. Bom, tem vários, dá pra citar o Caetano Veloso, tem Milton Nascimento, Itamar Assunção, aí tem alguns compositores aqui do Sul, como Ney Lisboa, Cleito Cledir. O repertório é bem vasto, assim, a gente escolhe um pouco de cada compositor, só fera mesmo. Tá certo. E como que aconteceu, então, a junção de vocês aqui? Tem músicos aqui, né, que já tem outras bandas, enfim, fale um pouquinho. Eu conheci o Jean de uma forma muito inusitada, depois fui colega de aula do Buião. O Rato, meu fiel escudeiro. Décadas. Nas tocatinas por aí. E só juntou gente boa, assim, e a gente tenta transparecer isso no som da melhor forma possível. Né? A banda surgiu da amizade, no fim. Da amizade, né? Tá certo. E o nome da banda, então? Odete e os Reutemanns. Bem, Isso. O nome quando a gente começou era Ultrapassados, né? Mas o Carlinhos Tabajara, né? Apelidou de Odete por causa do cabelo, Odete Reutemann. Daí, porque o nome da banda tem que ser Odete e os Reutemanns, Odete e os Reutemanns. E a galera foi falando e tal. E... O Carlinhos, que é um músico também. Que é músico também, ator, foi meu colega no Viramontes e tal. Isso. A gente trabalhou muitos anos juntos. E tem a ver também com a proposta da questão da MPB, das músicas da época e tal. Tem todo um resgate aí. Tá certo. Qual é o momento atual, então? No que vocês vêm focando? Como é que tá a agenda de vocês? A gente tem fechado no Mactub, né? Isso. É dia 1º de abril. Isso. Dia 2 de abril. 2 de abril não! É mentirinha. Dia 2 de abril e a gente toca. Também faz casas, né? Shows. E a gente vai conferir um pouquinho mais o som de vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Valeu mesmo, muito sucesso. Parabéns pelo trabalho também. Valeu, obrigado. Imagina, obrigada. Bem, na próxima semana a gente volta então com mais arte, com mais cultura para você aí que nos assiste. Até mais! Essas foram as notícias de hoje. A gente volta na segunda-feira ao vivo ao 12h30. Você pode rever esse programa sempre à noite em 2 horários, 7h30 e 10h30. Nos acompanhe também pelo Facebook. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana, feliz Páscoa e até segunda.